pessoal, continuando o nosso ciclo de palestras. Bacharel em Direito pela PUC, São Paulo. Luiz Rodolfo de Souza Dantas possui mestrado e doutorado em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. É professor de mestrado em Direitos Humanos da Faculdade de Direito do Unifel e já lecionou na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e chefe de seu núcleo temático de Filosofia e Teoria Geral do Direito. Além de ter ministrado aulas nas instituições Faculdade de São Bento, FAP, Uninove e Unip. Tem experiência acadêmica na área de Direito, Filosofia, Lógica, Semiótica, Hermenêutica e Metodologia, com ênfase em Direito do Estado, História da Filosofia, Filosofia do Direito, Teorias da Argumentação, Lógica Jurídica, Semiótica Jurídica, Hermenêutica Jurídica e Metodologia da Pesquisa Científica em Direito. Autor integrante da Antologia Paixão por São Paulo, Antologia Poética Paulistana, organizada por Luiz Roberto Guedes. Ele é autor, coautor e coordenador de obras como Desnorte, Hermenêutica Plural, Justiça Plural, Direitos Humanos Fundamentais, Doutrina, Prática e Jurisprudência, a Lei Maria da Penha e Domínios Contemporâneos da Teoria das Normas Jurídicas. Então, para mais uma rodada de estudos, convidamos Luiz Rodolfo de Souza Dantas para falar sobre ética, direitos humanos, Constituição Mundial. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, ter recebido esse convite tão generoso. Então, faço agradecimento aqui na pessoa da Maristela, né? Estou muito feliz de poder trazer nessa conversa alguns temas que me parecem bastante relevantes para o momento que atravessamos. Conforme foi antecipado, vivemos crises. Crises não apenas internas, mas de fato crises planetárias. Então, eu quero discorrer, evitando o juridiquês, mas por vezes eu vou ter que usar algumas expressões tradicionalmente jurídicas, tratar esse tema que para muitos é uma tremenda utopia, que é a Constituição Mundial. Uma utopia que, no entanto, já foi sonhada inúmeras vezes, pensada inúmeras vezes pelos mais diversos filósofos, tais como São Tomás de Aquino, Kant, entre outros. Bom, e claro, aqui, um público tão seleto de estudiosos, esses guardiões que vêm, segundo tenho acompanhado, realizando um trabalho tão belo, tão interessante, eu tenho aqui, claro, algumas outras reflexões que se encontram com essas ponderações que eu vou fazer acerca da Constituição Mundial. De fato, interessa pensarmos a ética e a relação da ética com os direitos humanos. Correto? Então, eu pediria para avançarmos um pouco. Esse pequeno trecho é algo que eu escrevi para um ensaio que vai ser publicado, depois eu quero distribuir a todos aqui, chamado Oráculos e Fatos, a Constituição Mundial e os Direitos Humanos. Porque temos um problema de início. Há efetivamente alguma viabilidade neste projeto de uma Constituição Mundial, ou mesmo de um Estado mundial, organizado jurídica e politicamente por uma lei maior, por uma Constituição? Então, me permitam apenas discutir primeiramente essa questão. Viável é o que pode ser percorrido, que é transitável, ou não oferece obstáculos. Afirmar a viabilidade de alguma coisa importa a utilização de expressão sinônima, executável. Ou seja, de algo que possa ser realizado. Nesse sentido, pondero de início que os arcabouços de uma ordem internacional, fundada uma Constituição Mundial, de acordo com certos aspectos principiológicos e normativos, é pelo menos bela utopia, inspiradora utopia, passível de instigantes investigações teóricas, científicas, filosóficas
e até religiosas. Então, meu caro, vejam, concretamente, a realização do mínimo possível para a configuração, mesmo que tênue, de uma ordem mundial formalmente constitucionalizada demandaria a solução da mais complexa das equações de natureza ético-jurídica. E aí vem o desafio. Pode passar? Essa é a questão. Seria a humanidade capaz de formar um consenso acerca da necessidade de um pacto que reúna as necessidades de soluções institucionais afirmadoras da preponderância da dignidade humana? Porque esse é o valor dos valores. Não podemos cogitar uma ordem constitucional em que a dignidade humana não esteja colocada, ao menos, como um princípio central. Valor fundante, de fato, a dignidade humana. De uma ordem jurídico-constitucional mundial e de um modelo de Estado que conjecturamos, ultrapassaria ou mesmo negaria as noções tradicionais do conceito. Para apresentar-se comunidade política e jurídica estável, planetária e geocraticamente organizada? É pergunta. Tudo isso é questionamento. Não existe a Constituição Mundial. Pelo menos não existe uma Constituição escrita, fruto de um pacto entre agentes constituintes, representantes dos mais diversos países e estados da Terra. Por isso que eu coloco aí também o seguinte: se estamos aqui realizando esse exercício de utopismo, que é muito salutar, né? Sem dúvida, creio que hoje, pelo avanço que atingimos em termos de direito interno e internacional, não podemos conjecturar uma ordem, por exemplo, que seja autocrática. Uma Constituição que, por exemplo, afirme a ditadura ao invés da democracia. Então, é cogitar, a partir das conquistas, sobretudo das conquistas pós-Segunda Guerra Mundial, de uma ordem fundada na dignidade, por sua vez, da própria dignidade fundada nos direitos máximos. Esses direitos máximos são tradicionalmente conhecidos pelo nome de direitos humanos, correto? Vida, liberdade, igualdade, fraternidade ou solidariedade, educação, trabalho, lazer, habitação, entre tantas valorações, entre tantas situações que seriam referências necessárias para uma ordem mundial que viria a beneficiar o maior número possível de indivíduos. Sem dúvida, também aqui a Constituição estaria operando como um instrumento de igualdade, porque a dignidade lastreia a igualdade também. E nós estamos falando aqui de igualdade perante a lei apenas. É uma igualdade material, uma igualdade concreta, necessária a essa dignidade, não apenas como conceito abstrato, mas como realidade, como algo que se efetiva na vida de cada um de nós. Bom, eu tenho aqui a Constituição Brasileira. Esse documento que, creio, deveria, se é que não é, ser lido por todo e qualquer cidadão. Desde a infância. Por sinal, está a se discutir agora a possibilidade de direito constitucional e direitos humanos serem introduzidos nas escolas. Na verdade, eu acho isso urgente. Isso nos coloca diante da necessidade de não apenas positivar os direitos humanos, mas também desses direitos humanos se tornarem valores introjetados. Ou seja, que efetivamente transformem a mundividência, a visão de mundo de cada indivíduo tocado por essa temática dos direitos máximos. Ou seja, os direitos máximos, tão imprescindíveis à afirmação da dignidade da pessoa humana, mais do que serem normas jurídicas que obrigam, que proíbem, que permitem, devem se tornar o próprio indivíduo. Ou seja, o indivíduo que é capaz de ter educação, lato sensu,
efetivamente multidisciplinar, vivenciar aquilo que em Paulo é tão corriqueiro: a metanoia, a radical transformação da consciência. Não é isso que acontece. Sabemos que os direitos humanos juridicamente estão positivados, tanto na ordem internacional quanto na ordem interna, exatamente porque o ser humano é capaz das coisas mais bárbaras, mais pérfidas, mais desumanas. Então os direitos humanos, eles, claro, operam como o resguardo básico, fundamental de cada um de nós. Por sinal, eles estão aqui presentes hoje. Liberdade de expressão do pensamento está presente. O direito de propriedade está presente. O que mais está presente aqui entre os direitos humanos? A vida. A vida que pulsa. A liberdade em seus outros vários significados, inclusive a própria liberdade de ir e vir, de se deslocar. A igualdade está presente aqui. Por acaso alguém aqui é indivíduo de segundo escalão? Ou somos todos absolutamente iguais, embora todos absolutamente diferentes? Não existem indivíduos de segundo escalão. Não existem indivíduos sub-humanos. Essa foi uma conquista do discurso e da prática dos direitos humanos, sobretudo quando enxergamos aquele período nefasto da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, que vai expressar talvez a maior barbárie que já tenha ocorrido com os nossos semelhantes. Tá? Então é por aí que a gente vai caminhar, certo? Posso continuar? Então, veja, esses conceitos precisamos de fato enfrentá-los. Ética, direitos humanos e condição mundial. Vamos começar a falar um pouco de ética. A palavra ética, ela tem a sua etimologia em ethos. É uma palavra grega, traduzindo, quer dizer conduta. Talvez a acepção mais relevante seja essa, conduta. Então a ética, mais do que ser a conduta moral, é a ciência. Uma ciência de matriz filosófica. Uma ciência que estuda as chamadas regras morais. Mas é claro que, como todos sabem, as palavras ética e moral são empregadas frequentemente como sinônimos. Mas vamos partir aqui do rigor científico, né? Do que Aristóteles exigiria, um rigor epistêmico. Rigor científico necessário às definições que fazemos, às classificações que fazemos. Então vejam, defino primeiramente a ética como a ciência das regras morais. Correto? E aí somos apresentados à ideia de moral. Ou seja, a moral é normativa. A moral, ela está normativamente obrigando, proibindo e permitindo. Para que inclusive a gente afaste a ideia de que a normatividade pertence única e exclusivamente ao campo do direito. Não. A normatividade, ela inclusive está manifesta também no nosso cotidiano, nas situações as mais triviais até as mais elevadas. Só que existe aí, pelo menos, uma distinção muito importante entre morais. Existe a moral interna e existe a moral externa. A moral é, sobretudo, algo afeito à nossa subjetividade. Nós associamos esta moral interna à ideia de que todos nós agimos moralmente, mas no sentido de nós estabelecermos internamente aquilo que é certo ou errado. Então vejam, naturalmente, muitas vezes, por essa fundamentação moral, nós fazemos a coisa certa. Até porque, aí eu chamo a atenção para uma virtude clássica, devemos exercitar a prudência. E ser prudente é bem decidir, é fazer a coisa certa. Exercemos isso hoje, todos nós aqui?
Vejam, a moral normalmente implica uma decisão. E uma decisão normalmente pautada numa lógica binária. A lógica binária é a lógica do ou isto ou aquilo. Poderia continuar hoje, nesse sábado belo e festivo, eu estava aqui encantado com a música que estava circulando aqui, é uma verdadeira festa, né? Mas poderíamos ter ficado em casa? Poderíamos, mas seria fazer a coisa certa? Houve uma decisão, viemos para cá, ainda bem, que bom. Bom, comer ou não comer? Tomar banho ou não tomar banho? As crianças conhecem isso. Né? Escovar os dentes ou não? O tempo todo nós estamos decidindo. E decidindo também à luz de normas que criamos para nós mesmos. Sobre aquilo que deve ou não deve ser feito. Então a grande questão moral, nessa perspectiva subjetiva, é: quer fazer a coisa certa? Por exemplo, será que às vezes o meu fazer a coisa certa pode se chocar com a lei e com o direito posto? E aí, fazer a coisa certa é inclusive permitir que esse indivíduo moral durma o sonho dos justos. Encoste a cabeça no travesseiro e possa dormir tranquilamente, sem culpas, daquilo que decidiu. Então vejam, um exemplo que eu trago aqui, para já associar à questão jurídica. Todos aqui, acredito, a maioria dirige. Todos aqui, acredito, conhecem pelo menos parte daquilo que é o Código de Trânsito. O Código de Trânsito tinha uma norma, ou seja, criada pelo Estado, que obrigava a gente a comprar um estojo de primeiros socorros, se lembra? Só que não ensinaram pra gente primeiros socorros. Acho que a gente decorou lá uns conhecimentos a respeito e fez a prova. Ou seja, a norma estava obrigando as pessoas a terem esse estojo e, eventualmente, num acidente, a usarem esse estojo. O sujeito lá, se esvaindo em sangue no acidente, chega o sujeitinho com a maletinha de primeiros socorros, tesourinha, band-aid, esparadrapo, e acha que vai dar conta de salvar a vida do seu próximo? De forma alguma, né? Essa norma, obviamente, era imoral. Ela estava atendendo a interesses escusos, mesquinhos, daqueles que estavam interessados na produção desse kit de primeiros socorros. E vejam, por se perceber a alta imoralidade dessa disposição, ela deixou de ser norma obrigatória e se tornou norma facultativa. Compra quem quiser. Só que sempre com aquele lembrete, né? E use o estojo se tiver condições para isso. Muito bem. Então, além dessa moral interna, que eu acho que é o sentido principal de moral, ou seja, a conduta pautada no dever ser, naquilo que deve ou não deve, à luz do interesse subjetivo, marcado no fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa é bem decidir. Fazer a coisa certa é ser prudente e, portanto, justo para tomar a melhor decisão para a gente e para os outros. Bom, e aqui, avançando um pouco mais, essa expressão direitos humanos. Eu sou o cara dos direitos humanos, com muito orgulho. Há mais de 20 anos leciono essa matéria. Eu não sou o cara dos humanos direitos, não é? Porque, de fato, o que eu já ouvi crítica a mim mesmo, por lidar com os direitos máximos de todo e qualquer indivíduo. Nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de discriminação, não pode. Então tem aqueles que acham que os direitos humanos deveriam ser só para humanos direitos. Mas quem é o humano direito? Todos somos tortos e retos. Senão não estaremos falando, inclusive, de algo que daqui a pouco eu vou apresentar, que é a ética das virtudes.
Como a gente se torna virtuoso? Realizando atos virtuosos. Mas realizamos atos virtuosos porque já existe subentendido a ideia de que podemos caminhar de forma torta. Certo? Que podemos, portanto, errar. Isso em grego tem um nome. É amártia. Amártia que depois foi traduzido por pecado. Só que a ideia de pecado interessa em termos religiosos. Sobretudo, a ideia de amártia é uma ideia poderosa, independentemente de uma referência religiosa. Porque estamos aqui efetivamente diante da ideia de erro. Amártia quer dizer erro. Só que tem mais uma acepção que eu gosto muito. Amártia, literalmente, quer dizer errar o alvo. Ou seja, aquele esporte que era conhecido na antiguidade, aquele esporte que ainda tem os seus praticantes, o arco e flecha. Quando a flecha atinge o centro, o que isso quer dizer? Quer dizer que moralmente caminhamos reto, pelo menos em relação às nossas próprias aspirações morais. Aquele que erra o alvo está, no caso, desviando-se da meta. Então todos nós queremos acertar o alvo, só que não acertamos. Correto? Então existe aí essa noção aristotélica de que virtude é prática, virtude é hábito. Diz Aristóteles, seremos mais e mais justos quanto mais praticarmos atos justos. Eu acho que faz todo sentido, são sábias palavras do grande Aristóteles, discípulo de Platão, né? E temos então a ideia dos direitos humanos que recepciona uma série de fundamentos éticos e morais, pelo menos do mundo ocidental. Então vejam, quando falamos em vida, dignidade, liberdade, igualdade, fraternidade, educação e assim por diante, nós estamos nos referindo àquilo que há de mais valioso em nossas vidas. Estamos no plano da filosofia chamada axiologia. O que é a axiologia? É o estudo dos valores. O ser humano, racionalmente, ele julga. Julga o tempo todo. Vocês estão julgando agora. Eu também. O ser humano julga o tempo todo, mas nem sempre a forma de julgamento é a mais adequada. Por quê? Julgar quer dizer, primeiro, estabelecer uma verdade e uma falsidade. Isso se chama o juízo categórico. O juízo categórico, todos os homens são mortais. É verdadeiro ou falso, mas é verdadeiro. Esse tipo de julgamento nos leva a dizer o que as coisas são ou não são. Esse tipo de julgamento, que pode ser verdadeiro ou falso, também recebe o nome de juízo enunciativo, porque enuncia o que algo é ou não é. Juízo declarativo, porque diz o que algo é ou não é. Então, portanto, são triviais, são cotidianos, realizamos o tempo todo. Também julgamos normativamente, porque esses juízos, reparem, são juízos do ser, e existem os juízos do dever ser, são juízos normativos. Uma coisa é dizer que todo ser humano é digno. Isso é uma proposição categórica. Nós diríamos hoje que isso é verdadeiro. Outra coisa é dizer, todo ser humano deve ser tratado com dignidade. Aí eu não tenho mais a questão do é ou não é, mas sim daquilo que deve ou não deve ser feito em termos de obrigações, proibições e permissões. Certo? E entra também nessa esfera uma outra forma de juízo, que é o juízo de valor. Nós realizamos essa forma de juízo também o tempo todo. E como o próprio nome diz, julgamos valorativamente porque precisamos dar valor às coisas e às pessoas.
necessariamente. E aquilo que valoramos positivamente, porque também existem os antivalores, bem, mal, saúde, doença, vida, morte, justiça, injustiça, verdade, falsidade. A bipolaridade dos valores é uma marca característica deles. Mas eu chego aí, de fato, à esfera dos direitos humanos, quando o ser humano, pelo menos ocidental, deu valor a uma série de bens da vida indispensáveis à afirmação desta dignidade. Após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo, a Organização das Nações Unidas, por meio da Declaração Universal de Direitos Humanos e de outras declarações, está afirmando uma constelação de valores morais que o mundo ocidental elegeu como supremos. E veja, eu estou marcando muito o mundo ocidental, porque se aqui a proposta é refletir um tanto sobre a ideia de Constituição Mundial, o que nós temos? Temos que tomar cuidado quando trabalhamos os direitos humanos, no sentido de impedir que eles sejam expressões única e exclusivamente de uma visão de mundo ocidental. E o Oriente? Será que não é possível também extrair da experiência cultural do Oriente valores comuns? Valores que estão diretamente voltados à afirmação da dignidade? Essa é uma questão, uma problemática muito interessante. Porque ou os direitos humanos são universais, ou os direitos humanos são relativos. Pelo menos nas teorias a respeito dos direitos humanos, há essas duas formas de concebê-los. Eles são universais. Logo, todo ser humano, independentemente do contexto cultural, ocidental ou oriental, é titular de uma série de direitos supremos. Outros vão dizer, não, os direitos humanos, eles são expressões de uma mundivivência estritamente ocidental e nós não podemos impor ao mundo todo compreensões do mundo, da vida e do homem que são fundamentalmente ocidentais. Né? Muito bem. Então, prosseguindo um pouco mais, vejam, vamos voltar à ética. Ética, então, em geral, ciência da conduta, como eu já disse, também pode ser definida como ciência das regras morais. A palavra ética, conforme eu antecipei, deriva de ethos. E aí nós temos a palavra moral, que deriva, por sua vez, do latim mores, que também é conduta. Por isso que também não há problema em se empregar ética e moral como sinônimo. Mas existe esse rigor do conceito, né, ao tratarmos a ética como a ciência da conduta e das regras morais. Essas regras não são jurídicas, certo? Voltando aqui a essa consideração. Não são as regras jurídicas as únicas regras existentes. Existem as regras morais, existem as regras do jogo de futebol, né? Por sinal, frequentemente, as questões normativas, os comentários de uma partida, eu me lembro quando aquele comentarista diz, a regra é clara. Quem é que diz isso, né? Arnaldo César Coelho. Não é? A regra é clara. Então existe um dever ser do futebol, que está obrigando, proibindo e permitindo os jogadores, os juízes, os técnicos a fazer ou não fazer determinadas coisas. Existem regras de pensamento. Por exemplo, o princípio da identidade. Eu não posso sair por aí dizendo que algo pode ser e não ser. Na verdade, até posso. Mas numa acepção, se eu disser que gosto e não gosto de bananas, vocês vão entender alguma coisa sobre o meu gosto por bananas, maçãs e abacates? Não, isso é irracional. Quando eu digo gosto de bananas, isto é o microfone. O que é. Nós estamos observando um princípio da inteligência, da razão, que nos impede, portanto, em certas circunstâncias, de dizer que algo é ou não é. Certo? Mas, meus caros, só para fixar bem, estou indo bem, estou acompanhando. Acho que não é o caso agora de abrir para as questões, mas acho que teremos aí, talvez, um espaço para essa interação. Então vejam, a
filosofia ética, né? Também recebe o nome de filosofia prática. Ela pode ser classificada em duas vertentes. Nós teríamos então uma ética dos fins e uma ética do móvel. Explicando, a ética, por exemplo, de Aristóteles é uma ética dos fins. Por quê? Aristóteles, ele afirma, pelo menos na sua ética Nicômaco, ele escreveu para o seu filho, inclusive Nicômaco, um belo presente dado pelo pai ao seu filho, que de fato a felicidade é o fim que todo ser humano busca. Concordam com isso? Então existe aí o quê? Um fim, que é a felicidade, e que em grego se chama eudaimonia. Mas agora, no registro religioso, essa felicidade se chama bem-aventurança. Interessante. Afinal de contas, bem-aventurança é a felicidade, só que na perspectiva propriamente teológica, para que a gente também aqui separe os domínios científicos, né? Então vejam, felicidade. Para Platão, qual era o fim da ética? O bem. Esse bem que inclusive gradativamente, teologicamente, vai se confundir com o próprio Criador, a tal ponto de Deus ser concebido frequentemente como o bem supremo. Nas éticas cristãs, vejam, o telos, o fim, é alcançar esse bem supremo e imitar este bem supremo em nossas condutas diárias, bem decidindo, fazendo a coisa certa, se possível, né? E aqui, turma, eu tenho a ética do móvel. Há uma série de pensadores que vão dizer: o que nos move eticamente é o prazer. O que nos move a agirmos eticamente é um fundamento que nos mobiliza. Isso que nos faz agir. Bom, não vou aqui hierarquizar as éticas, mas veja, fins como o bem e a felicidade. E aquilo que nos move a fazer o bem é o prazer? Ou outros móveis? Por sinal, fazer o bem é prazeroso. Então nós teremos aqui, eventualmente, o encontro dessas duas abordagens éticas. Certo? Então, para isso, eu tenho então a língua do ideal, o bem, a felicidade, para a qual o homem se dirige, e eu tenho ao mesmo tempo os motivos, as causas que fazem com que nós possamos agir moralmente, tá? Então, das éticas eu selecionei uma, essa que me agrada tanto e que há 8 anos tenho lecionado aqui orgulhosamente no tempo da arte, que é a ética aristotélica. A ética aristotélica é um parâmetro ético indispensável à filosofia contemporânea. A ética de Aristóteles influenciou pensadores como Heidegger, Hannah Arendt, Gadamer. Ou seja, é uma ética que no século XX passou por cruciais atualizações, mas ainda tendo no essencial aristotélico a sua força, o seu vigor, né? Então vamos falar um pouco dessa ética do caminho, da virtude. Meu caro, aqui eu já tratei, né? Pode passar também? Aqui. Bom, Aristóteles. Aristóteles, um dos maiores sábios de todos os tempos. Infelizmente, temos acesso a apenas cerca de 40% da sua obra, porque o resto foi queimado nas várias destruições da Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria não foi destruída uma vez, foi destruída 3 vezes. A última vez ela foi destruída por um indivíduo chamado Omar. Por sinal, Omar pensou o seguinte: se os livros que estão aqui na biblioteca
estão de acordo com o Alcorão, então não há razão para mantê-los. Vamos destruí-los. Se eles não estão de acordo com o Alcorão, com mais razão vamos destruí-los. O fato é que ele destruiria de todo jeito um patrimônio fundamental do Ocidente que se perdeu. Mas ainda temos, por exemplo, acesso à ética aristotélica na íntegra. Pelo menos a ética Nicômaco. Tá certo? Então vejam. Aristóteles distingue duas espécies de virtude. Uma é a virtude que a gente poderia designar por virtude intelectual. Certo? Homens sábios, homens do pensamento, filósofos, por exemplo, vão em busca dessa virtude intelectual, que demanda tempo, esforço, muita leitura, muita disciplina, como todos nós aqui sabemos. Mas existe a outra virtude, essa que nos interessa mais para a exposição de hoje, que é, portanto, a virtude moral. A virtude moral tem por objeto que os atos da vida prática, da vida cotidiana, tá? Do que estamos fazendo, inclusive, aqui agora. Correto? Bom, então, vejam só. A virtude intelectual, ela normalmente está associada à sofia, à sabedoria, ou à expressão dianoia, que a virtude intelectual envolve processos de conhecimento que visam transformar o indivíduo num indivíduo mais sábio intelectualmente falando. Para Aristóteles, esse é o caminho da felicidade também. Os filósofos vão em busca da felicidade. Há uma forma de realização por meio dessa virtude intelectual, mas uma outra forma de realização se dá por meio da virtude moral, da capacidade, inclusive, que temos de agir moralmente. Bom, aí eu tenho essa palavra que é muito relevante, prudência. Essa virtude moral, entre as virtudes que relacionam, nós temos a prudência, que é uma palavra latina, prudência, e a palavra em grego que designa a prudência é a phronesis. Então, nesse sentido, devemos ser frenéticos, às vezes frenéticos também. Só que o ser frenético, nessa ética aristotélica, nem sempre está em equilíbrio. Então, para Aristóteles, veja, nós temos o caminho do meio e os extremos. Devemos seguir no caminho do meio, e aí vejam, a metáfora é clara: sermos justos e equilibrados, porque no desequilíbrio está o quê? Está o vício. No desequilíbrio está a doença. Então é muito interessante que nós temos aqui o caminho da virtude e os caminhos viciados. Para Aristóteles, nós somos viciados pelo excesso ou pela falta. Vejam só um exemplo clássico. Coragem é uma virtude? Coragem é uma virtude. Qual seria o vício pela falta? Covardia. Mas existe também o vício pelo excesso, temeridade. Eu chego lá, preso e arrebento, não tenho medo nenhum, e aí perde a vida. Ou leva uma tremenda de uma porrada que nunca mais vai se esquecer. Foi temerário. Ou seja, tanto na situação 1 quanto na situação 2, esse indivíduo mal decidiu. Não decidiu bem. O tempo todo, para trilhar o caminho do meio aristotelicamente, estamos ou decidindo bem ou decidindo mal. Tá? Como é que se chama vício em grego? Kákia. Então existe uma primeira kákia e uma segunda kákia. O vício pelo excesso, o vício pela falta. O caminho do meio é o caminho que, inclusive, segue aquele que acerta o alvo. O alvo chega na meta. Né? Isso é muito interessante. Eu tenho certeza que todos aqui estão se identificando com as ideias desse filósofo de 2500 anos. Certo?
ainda é uma ética muito atual. Então vejam, como nos tornamos virtuosos? Diz Aristóteles. As virtudes são adquiridas pelo exercício. Uma ginástica ética de se fazer. Nos tornamos justos praticando atos justos. Então não se trata aqui de explorar o que é o bem apenas. Trata-se também de agir beneficamente. Porque poderíamos, sem dúvida alguma, trazer 1000 definições sobre o que é o bem, a justiça. Só que, em última instância, a virtude moral encerra o agir. Certo? Por isso que frequentemente se diz: Aristóteles é um filósofo muito mais associado à prática, né, vital e necessária para que inclusive as pessoas sejam felizes. Há um quadro de Rafael chamado Academia Platônica, em que aparece Platão e Aristóteles lado a lado. Platão está apontando para o alto. Aristóteles, ele tende os dedos apontados para o chão, embora não totalmente para o chão. A posição é mais ou menos essa. Tende mais ao chão, como se houvesse um encontro entre duas dimensões. Porque para Aristóteles não existem dois mundos. Para Aristóteles existe um mundo só. Para Platão há dois mundos. Um mundo sensível, que os nossos sentidos captam, em que a gente percebe a transformação, a corrupção da matéria, as coisas deixando de ser. Esse mundo para Platão não é o mundo verdadeiro. O mundo do devir, para Aristóteles é. Aristóteles é interessante também por isso, porque ele vai romper com esse modelo dualista, que por sinal um filme como Matrix tenta retratar. Não há dois mundos em Matrix? Não é? Então um é um mundo ilusório, o outro é um mundo verdadeiro. Só que o mundo verdadeiro em Matrix está em convulsão. Platonicamente, o mundo verdadeiro é composto de eternidades. Não existe mudança. Frequentemente, o conceito de eterno está associado à supressão do tempo. Certo? Por quê? Porque o que é perfeito não degenera. Na filosofia de Parmênides, que tanta influência desempenhou no pensamento teológico, católico pelo menos, o ser é. Ele é idêntico a si mesmo. Não tem início, não tem fim, não sofre a corrupção, não deixa de ser. Claro que associamos isso frequentemente a certos predicados que tentamos ousar produzir em relação a Deus, ao Criador. Deus não degenera, Deus não tem início nem fim, Deus não é gerado, ele se autogera. Ou seja, toda essa reflexão vocês identificam, sem dúvida alguma, não apenas pela filosofia anterior ao cristianismo, mas também aquilo que o cristianismo fez à luz da filosofia clássica, né? Aristóteles é diferente. Para ele existe um mundo só. Nesse único mundo coexistem coisas que mudam e coisas que permanecem. Coexiste a permanência com a mudança. A mudança, aristotelicamente, não é ilusória. Isso é muito importante. Porque, moralmente falando, se nos julgássemos eternos, nós estaríamos plenos de arrogância. Ou seja, a ética também se dá no plano da transformação. E da transformação do sujeito num sujeito que visa se aprimorar. Correto? Então, a mudança é real. E é real moralmente falando. E é necessária moralmente falando. Porque sem transformação, sem mudança, como atingir as metas éticas, a felicidade, o bem, por exemplo? Correto? Estou avançando muito já? Posso prosseguir? Né? Dando essa aí. Então veja, essa ética é a ética da moderação.
a ética aristotélica. Sejamos moderados, né? Ou seja, sejamos virtuosos. Mas existe ao mesmo tempo os excessos pela falta e os excessos, né, pelos excessos mesmos, ou seja, as cáquias. A cáquia pela falta, a cáquia pelo excesso. Mas veja, mesmo a falta é excessiva, no sentido de que o covarde excedeu-se também, não tomou partido que deveria tomar, ou pior, ele está doente porque é abúlico. Sabe o que é a abulia? É a incapacidade de decidir. É o sujeito que fica travado, não decide. Não decide bem para ele, não decide bem para o próximo, é abúlico. Ele está em abulia, então ele está doente. Às vezes o covarde está em abulia, ele não consegue sair daquilo, ele não consegue decidir e fazer a coisa certa, ser corajoso. Correto? Por favor, meu caro. Bom, então veja, Aristóteles, o propósito da conduta humana é a felicidade, é o daimonia, a partir da natureza racional do homem. Ah, sim, nós somos racionais. O homem é um animal racional, conhecem? Supostamente Aristóteles disse isso, mas Aristóteles disse alguma coisa um pouco mais desenvolvida. Ele diz que nós somos indivíduos dotados de fala, nós somos seres falantes, porque aí existe uma palavra também um pouco escorregadia do grego que é logos. Logos pode ser traduzido por N sentidos. Um dos sentidos é fala, pode ser linguagem, pode ser palavra, pode ser razão e assim por diante. Então nós somos seres racionais, viventes, falantes, a partir da natureza racional do homem. Depois busquem Ética Nicômaco, esses slides também vão estar disponibilizados aí a todos. Parte desses slides constituem esse ensaio, né, que eu também gostaria de distribuir para vocês. Então vejam, virtudes. Como é virtude em grego? Areté, certo? Então vejam, são as virtudes que correspondem a essa parte dos nossos apetites, já no plano, inclusive, daquilo que na realidade devemos concretizar, na medida em que essa é moderada ou guiada pela razão. Então a razão, que nos leva também a bem ou mal decidir, é nosso guia. O Logos é o nosso guia. Se a gente for agir pelos instintos, ou somente pela intuição, o que acontece é que nós frequentemente vamos errar, vamos desviar. Vejam, aquele que é só instinto, tudo bem, ele pode estar expressando algo que está presente na definição aristotélica. Nós somos animais, mas nós somos animais racionais. Então é a razão e a inteligência que nos permite bem decidir com prudência, fazendo a coisa certa. E aqui veja, sempre as virtudes estarão no justo meio entre dois extremos. Há uma outra expressão que usam muito, que é a seguinte: a virtude está no meio, in medio virtus. Isso é Aristóteles puro. Mas também existe a expressão, a virtude é o meio termo. Também é interessante. Por quê? Termo, em lógica, é a expressão verbal de uma ideia. Ou seja, estamos aí no plano da lógica e da linguagem. Palavra é da gramática, termo é da lógica. Em todo caso, vejam, termos como coragem, termos como justiça, termos como bem, são termos, são ideias. Mas mais do que ideias, devem se tornar ações. Então nós percebemos na Ética Nicômaco, que é uma classificação das virtudes que eu quero mostrar aqui para vocês, fazendo um exercício, né, reflexivo, e vocês vão ver os nomes das virtudes, ou seja, os termos virtuosos e os termos viciados. Correto? Bom, eu acho que nesse caso eu gostaria de passar até pelo tempo
para essa classificação aqui, meu caro. Deixa eu adiantar para você. Aí eu vou entrar numa questão talvez um pouco jurídica. Porque, reparem, gente, vamos falar de justiça agora, né? É uma área qual eu me dedico aí há 25 anos. Antes como advogado, ainda sou advogado, acho que eu nunca vou deixar de ser, mas professor de Direito há 21 anos. Então, como professor de Direito, a gente trabalha muito com o conceito de justiça, né? E Aristóteles vai oferecer uma definição de justiça na obra Política que é exemplar. Inclusive os nossos juízes hoje observam para bem decidir. Reparem que a ciência do direito, entre os romanos, se chamava jurisprudência. Era a ciência dos prudentes, nesse sentido moral e ético que estamos aqui trabalhando. Então vejam, justiça para Aristóteles, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Só podemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais se, de fato, nos tornarmos justos. E aí vejam, eu tenho a capacidade de tratar igualmente os iguais. Por exemplo, todos aqui preenchendo certos requisitos da Constituição são iguais no sentido de que todos são aptos a votar. Mas existe também algo que é muito importante para que se faça justiça: tratar desigualmente os desiguais. Notem que daí eu estou extraindo, inclusive, um direito, o direito à desigualdade. Não é direito à discriminação. Eu estou falando de desigualdade no sentido positivo, não na acepção negativa, certo? Da discriminação odienta, da discriminação que a gente relaciona aos mais bárbaros crimes de racismo. Não, é o direito à desigualdade. Por exemplo, quem se beneficia com essa forma de justiça desigual? As crianças, os hipossuficientes em geral, né? Quem mais? Os idosos, né? As mulheres vítimas de violência doméstica. Não é qualquer mulher que deve ser tratada desigualmente. Até porque homens e mulheres são iguais pela Constituição em direitos e obrigações. Mas as mulheres vítimas de violência doméstica, elas merecem uma tutela, uma proteção específica, via Lei Maria da Penha e via também a Constituição, que traz a possibilidade desse tipo de tratamento desigual. Certo? Isso é Aristóteles. Mas mais do que isso, mais do que sermos capazes de em nossas vidas tratar igualmente os iguais, viu, mães e pais? E desigualmente os desiguais, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a justiça é, em última análise, a virtude das virtudes. A justiça é a virtude que reúne todas as virtudes, porque o sujeito que pratica atos virtuosos, ele é justo. Então vejam aqui o caminho da areté. Esse é o caminho da areté. Esse é o caminho da virtude. Aqui eu tenho os extremos. Isso eu tirei de um livro de uma grande estudiosa da ética aristotélica chamada Ursula Wolff, tá? Tem aqui a indicação para vocês, mas vejam. Vamos lá, vamos começar pela primeira virtude. Andréia. Temos Andréia aqui hoje? Andréia veio? Não. Veio. A coragem veio. Andréia é coragem. A coragem é uma virtude fundamental. Bravura. E aqui nós temos o quê? A primeira cápia, a segunda cápia. Injustiça. Como é que é dita injustiça? Adikia. Porque dikaiose, né, é a justiça. A adikia é a não justiça. É o não dikaion, como os gregos se referiam, tá certo? Devemos ser corajosos, devemos ser temperados, moderados, devemos ser generosos, devemos ser grandiosos até, devemos ser magnânimos, devemos ser honrados,
Aqui não há nome na ética aristotélica, mas a gente entende muito bem o quanto a honra e a desonra estão aí também subentendidos. Porque muitas vezes o indivíduo viciado, que não está seguindo o caminho do meio, ele está desonrado, pelo menos para si mesmo, né? Porque ele sofre, né? Não sofre? Bom, não vou aqui entrar na Operação Lava Jato, nada disso. Mas vamos pensar moralmente a Operação Lava Jato. Vocês viram o Paulo Roberto Costa, é isso? Que fez aquela delação? Ele tinha uma expressão antes da delação e uma expressão depois da delação. Depois da delação parece que ele tirou um elefante das costas. Era um novo homem. Então, eu acho, fez a coisa certa, inclusive no sentido dele restabelecer a sua saúde. Porque, obviamente, era uma pessoa doente. E o crime não compensa também nesse sentido. O crime já é desvio. Já não é uma conduta que siga o meio. Mas mais do que isso, não compensa porque o criminoso sofre. O criminoso sofre e precisa de ajuda. Não é? Vamos lá. O outro slide. Se o cara for normal, eu até posso concordar com você. Se o cara for um cara moral ou não normal, a ética dele, a percepção dele de moral, etc., é totalmente espiritualizada. Para ele está falando a coisa certa. Às vezes, aí a gente tem duas distinções interessantes, né? Muito obrigado pela colocação. Ele pode ser imoral ou ele pode ser amoral, né? O imoral, de fato, até tem referências do que seja o certo e o errado, mas ele prefere fazer o errado. Ele opta pela mártia, ele opta pelo erro. Mas, eventualmente, quando optou pelo erro, tem uma coisa aí importante. Matar, necessariamente matar é fazer a coisa errada? Moralmente falando, legítima defesa em direito, caracteriza uma conduta que seria necessária para a defesa da própria vida e, às vezes, dos seus. O amoral, esse é mais interessante porque ele está presente na nossa sociedade de uma forma terrível, inclusive para que a gente o identifique com o psicopata social. Há um livro que eu indico aqui a vocês, que é muito válido também para completar essas reflexões que a gente está fazendo aqui, que se chama A Arte de Reduzir Cabeças. A Arte de Reduzir Cabeças é de um autor francês, Dufour, que é Denis Dufour. Depois eu passo os dados para quem tiver interesse. Ele diz uma coisa: Freud afirmou que todos nós nascemos neuróticos. Aí ele faz a seguinte colocação: só que o mundo de hoje, além de querer neuróticos, quer psicóticos. E ele começa a trabalhar a categoria da psicopatia, dizendo que as pessoas na sociedade de consumismo desenfreado são condicionadas psicoticamente. Não são psicóticos no sentido clínico propriamente, há um condicionamento psicótico. Esse condicionamento psicótico é fundamental a uma estrutura econômica que quer nos manter escravos do consumo e do sistema, consumindo, descartando, mas tem algo ainda mais perverso nisso. O psicótico não ama. O psicótico não ama. Tanto que na teoria psicanalítica, levar o psicopata para o divã é impossível. Por quê? Porque ele não vai entrar em processo. Ele não vai conseguir se outrar, inclusive fazer a transferência em relação ao seu psicanalista, ao seu médico da alma ou do espírito. Então é muito interessante ele fazer essa afirmação, porque no mundo psicotizado, o capitalismo pelo menos necessita de pessoas que não tenham afeto nem por pessoas, nem por objetos. Claro, consumir e descartar. Ter o carro do ano e alguns meses depois descartá-lo. Sem nenhum tipo de afetividade também por coisas e por pessoas. Esse é um sintoma da nossa época ou é um sintoma presente em várias sociedades?
Ou seja, tratar o ser humano como algo que se descarta, como algo que se consome e se descarta, se consome e se descarta. Né? Hoje em dia existem alguns exemplos, né? A internet nos dá esses exemplos, em que contabilizamos amigos, não fazemos amizades, não amamos nossos amigos, porque afinal de contas a gente nem sabe quem é quem lá no Facebook. Alguns sabemos, aqueles são os nossos amigos, mas estamos via Facebook contabilizando amizades, e isso muitas vezes fazendo um certo bem à vaidade do indivíduo. Certo? Pode prosseguir? Olha só. Também devemos ser virtuosos sendo calmos. Meu avô dizia: um homem calmo vale por 1000 exércitos. Eu não entendia muito bem o que ele queria dizer, mas depois que eu fui chefe de departamento por 6 anos na Faculdade de Direito do Mackenzie, aí eu entendi. E como é que é manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo? Né? Ou seja, essa tranquilidade impassível que Aristóteles tanto valoriza na Ética Nicômaco. Sermos verazes, não faltarmos com a verdade. Então nós temos aqui a noção de verdade em grego, aletheia. Aletheia é uma expressão muito interessante. Por quê? Pelo menos pensa em 3 categorias de verdade: veritas, latina; aletheia, grega; e emuná, hebraica. São 3 verdades diferentes, mas as 3 acabam integrando uma noção mais complexa de verdade. A aletheia é verdade como desvelamento. Por quê? A letheia, o prefixo sem véu, literalmente sem véu. No direito a gente diz que a verdade foi revelada, a verdade foi desvelada por meio da confissão do réu. Depois nós temos a veritas. Verdade, claro, aí no caso deriva de veritas, mais conhecida como verdade e como correspondência. Na metafísica, Aristóteles traz a definição dessa verdade. Dizer o que é do que é, isso é verdadeiro. Dizer o que não é do que não é, isso é verdadeiro. Dizer o que é do que não é, isso é falso. Dizer o que não é do que é, isso é falso. Certo? É do que é verdadeiro, não é do que não é verdadeiro. É do que não é falso, não é do que é falso. Isso é verdade como correspondência. Estamos no evento dos Guardiões da Humanidade. Isso é verdadeiro? Dizer o que é do que é. Nós não estamos na Avenida Paulista. Isso é verdadeiro. Que não é do que não é. Dizer o que é do que não é. Isto é um cisne. Esse objeto que eu tenho em mãos. Não. Isto não é uma caneta. Também é falso. Isso é veritas. Né? Essa adequação entre pensamento e a coisa referida pelo pensamento. E aí eu tenho a verdade que é emuná. O ser virtuoso, ele diz a veritas, ele diz a letheia, mas ele também diz a emuná. Emuná é crença. O ser virtuoso tem crenças. O ser humano precisa de crença. E aí, no caso, vejam, nós acreditamos como verdades, e aí é uma questão absolutamente particular ou singular, uma série de referenciais metafísicos ou religiosos. Acreditamos nisso, tomamos como verdades. Isso é a verdade como crença, a emuná dos judeus. Depois vejam, devemos ser, e aí eu não estou pensando no macunaíma, porque o macunaíma, como expressão moral do caráter do brasileiro, essa metáfora genial que Mário de Andrade desenvolveu, o macunaíma não tem caráter, mas ele é cheio de destreza, é cheio de ginga.
Aqui eu estou pensando numa destreza virtuosa. Por exemplo, a destreza do professor de se adaptar aos públicos os mais diversos. O professor precisa ir em busca. Eu tenho certeza que há vários professores aqui. Não é isso? Se adaptar ao nosso objeto maior de atenção, que é o aluno, atendendo às peculiaridades de cada sala de aulas. Isso é muito importante. Destreza para preparar uma aula de acordo com aquilo que os seus alunos, inclusive, podem absorver. Nós chamamos isso de jogo de cintura, né? Aristóteles está aqui tratando da eutrapelia, de uma virtude que podemos também exercitar. Também nós temos aqui o amor. Chegamos ao amor. Vejam que no direito hoje, no campo dos direitos humanos, a grande discussão, ou uma das grandes discussões é: existe o direito ao amor? Vou dar um caso. Um filho, ele foi motivado por um advogado a processar seu pai. E ele, o filho, achou que devia realmente processar seu pai. Por quê? O pai dele sempre fez distinção entre ele e os outros filhos. Disse ele na inicial que, portanto, o pai foi injusto com ele. Ele era mais amoroso com os outros irmãos e não com ele. A juíza que decidiu esse caso em Minas, ela obrigou o pai a pagar uma indenização de 10 mil reais para o filho, reconhecendo o chamado direito ao afeto, que é uma forma de amor, que os gregos conheciam por storgé. A storgé é uma espécie de amizade, só que é uma amizade entre pais e filhos, filhos e pais. Obviamente é algo que se constrói, né? Só que a juíza entendeu que existe a obrigação de amar. Existe? Não existe. Se a virtude é algo que se pratica, ao menos a amorosidade e a cordialidade, a filia, é uma virtude fruto da vivência, fruto da experiência. Nos dias das mães, sempre eu pergunto para as mães que estão presentes, né? Que espécie de amor é esse que vocês têm por nós? Todas vão responder o quê? Incondicional. E eu digo assim, não é. Amor incondicional é o amor de Deus pelas criaturas. E a gente pode imitar o Criador sendo caridoso e exercitar uma caridade incondicional também. Mas eu acredito, nesse sentido, que existe de fato um amor, filia entre pais e filhos, storgé, que se constrói dia a dia, com muita paciência, com muita conversa, né? Com uma série de concessões que devem ser feitas para que essa relação se fortaleça cada vez mais, né? É a filia, é a amabilidade, a cordialidade. Bom, há um best-seller que foi recém-lançado, não recém-lançado, já há uns 2 anos talvez, chamado HP. O padre Marcelo, ele tornou HP em proparoxítono, que não é. Então o livro virou ágape. Não é ágape. No original grego é ágape. Não é proparoxítono. O acento está no final. Tá? Mas tudo bem. Portuguesou-se, eu acho, né? Então, essa é a primeira forma de amor. É o amor de Deus pelas criaturas. É amor incondicional. A caridade, caritas, é o desdobramento desse amor divinal. É o amor divino que nós humanos podemos expressar e corresponder perante os nossos semelhantes. Existe o amor porneia. É o amor carnal, também muito conhecido dos antigos. Existe o amor erótico, que muitos confundem com porneia, mas não é esse amor erótico. Vocês identificam bem numa obra chamada Banquete de Platão. É um amor que implica, entre outras possíveis leituras, na fusão das almas dos que se amam, para formar uma unidade só.
Também existe aí o estorgé, amor entre pais e filhos, filhos e pais. A filia em geral, ou seja, a amizade, independente de ser uma amizade familiar, correto? O amor, portanto, aristotelicamente, corresponde também à virtude. Nós deveríamos, sem dúvida alguma, compor este quadro com outros referenciais virtuosos. Eu estou falando de um autor de 2.500 anos atrás. Então, isso que ele escreveu no Ética Nicômaco, necessariamente passa pelo crivo da contemporaneidade, né? Além deste amor, outras formas de amor são virtuosas. Para o religioso, tão virtuoso quanto a filia é a caridade, tá certo? E aqui nós temos o quê? A virtude do pudor, da delicadeza e a questão que não quer calar. Nós devemos ser mansos. Aristóteles está definindo, e devemos ser mansos, pacíficos, correto? Mas o pacífico é o passivo? O pacífico é o covarde? O pacífico é o abúlico? Não é. Então há uma outra virtude muito interessante que eu identifico as revoltas de junho de 2013. É a nêmesis, é a indignação, é a justa revolta. No poema eu chamei isso de ira cívica, porque na religião se estuda a ira santa, mas existe a ira cívica que está tomando os corações dos brasileiros que estão ansiando mudança, ansiando transformação, né? E, claro, existem os excessos das manifestações, existem crimes sendo praticados também nas manifestações, mas existe o sujeito imbuído dessa ira cívica. Ele quer fazer justiça, ele não está brincando. E, claro, vejam, um ano que fica em aberto. De Caiosine, a justiça. Por que está em aberto? Porque a justiça está aqui em tudo. Conforme eu disse anteriormente, a justiça recebe todas as virtudes. O indivíduo justo é virtuoso, pelo menos em relação a essas virtudes que Aristóteles elenca na sua Ética a Nicômaco. Certo? Bom, então, vejam, nós temos aqui os extremos, não vem aqui ao caso tratar de todos eles, mas acompanhe comigo, pelo menos aqui. Olha só, nêmesis, a justa revolta. Qual seria, digamos, a akákia pelo excesso? A inveja, a malemolência. Vamos entender por quê. Também a sem-vergonhice e o descaramento. Então, na justa revolta, eu tenho um sujeito equilibrado. Mas aquele que se revolta em excesso, por exemplo, aquele que é puro ódio, ele está exercendo uma ira que não é nem cívica nem santa. É a ira, por exemplo, que o preconceituoso exerce quando pratica um crime chamado crime de racismo. Vejam, raça não existe. No máximo a gente pode falar da raça humana. Mas por que ainda existe o crime de racismo? O Supremo Tribunal Federal ele definiu o racismo da seguinte maneira: é a forma de discriminação máxima. Ou seja, utiliza-se inclusive do signo racismo para rotular este ou aquele grupo, desejando-se a destruição e aniquilamento daquele grupo. Então, muitas vezes, esse indivíduo que odeia aquele grupo, por exemplo, judeus, que sentiram na pele e ainda sentem na pele esse ódio visceral, sofrendo que inveja, sim, claro, os judeus frequentemente são invejados, sofrendo malevolência, sendo receptáculos de atos maus, indignos, como na Segunda Guerra Mundial, sem dúvida, né? E aquele que nada faz, que não se revolta, o sem vergonha, o descarado, alguém que decididamente está viciado, talvez por não levar as coisas a sério, ou talvez ser incapaz de perceber que a vida deve ser levada com a sua leveza, mas também tem que ser levada a sério, né?
Então aquele que exerce a virtude da nêmesis está equilibrado, mesmo que do seu ato possa resultar algum tipo de consequência ruim. Certo? Olha só, vamos voltar aqui à amizade. Conhecem o adulador? Conhecem o aspone? O aspone não é amigo do seu chefe. O aspone é servil, bajulador, adulador, finge uma amizade. Obviamente ele está em desequilíbrio. E temos aqueles que são os afílicos. Quem é afílico? Afilia, sem amizade, sem amor, não ama, não tem amizade por ninguém, nem por si mesmo. Então aqui nós teríamos um sujeito sempre contendor, sempre voltado para agressão, não consegue se resguardar, não, ele precisa atacar o outro. Por quê? Porque muitas vezes ele está passando por um processo de autoderrisão, de autoabandono. Ele não se ama, ele não se acha digno. Então é claro que ele vai transportar isso para o outro. Ele realiza aquilo que é a demanda invertida. Ele é incapaz de reconhecer que ele é responsável pelas consequências de seus atos, de suas omissões, de seus pensamentos e de suas palavras. Demanda invertida é o quê? É botar a culpa no outro e atacar o outro, inclusive, para que você não assuma a responsabilidade. É aqui, vejam, nós estamos diante também dessa categoria da responsabilidade. O ser virtuoso é responsável, ele pondera e ele pode tanto decidir agir pelo meio, mesopés, em grego, ou ele pode agir de forma desequilibrada ou maléfica. Kákia também é traduzido por mal, tá certo? Então é o ser maléfico, por excesso ou por falta, tá bom? Certo? Bom, então de fato, um justo meio, conforme a gente aqui disse, né? Mesotés, olha só. A prudência talvez seja, entre as virtudes, aquela que nos mais interessa do ponto de vista racional, porque aí nós estamos vendo alguém que decide, certo? Mas decide com prudência. Não é apenas uma decisão intelectual, é uma decisão de ordem prática. Né? Fazer ou não fazer o bem, ser ou não corajoso, né? Apagar ou não apagar a luz. Esse é um ato de prudência, apagar a luz. Para quê? Para que a gente economize em casa? Existe a solidariedade hoje fazendo com que a gente apague a luz? Existe a solidariedade hoje vinculando a todos nós, fazendo com que a gente feche a torneira e evite vazamento de água? Claro, porque existe aí, entre outras coisas, um referencial ambiental, ao qual todos na contemporaneidade estamos relacionados. Tanto que o chamado direito ambiental é considerado um direito de solidariedade. É um direito de todos e de ninguém. A quem interessa o meio ambiente equilibrado, saudável? A todos e a ninguém. Vincula apenas brasileiros? Vincula o mundo todo. Ah, e mais, vincula as gerações futuras. E aí existe a questão ética da gente, inclusive, ser ambientalmente correto para preservar aqueles que virão, para que eles tenham uma vida, inclusive, melhor que a gente está tendo. Certo? Então, eu vou aqui prosseguir um pouco mais, se vocês me permitem, e gostaria de, após essa exposição da ética aristotélica, oferecer também mais essas outras aqui distinções. Acho que vem antes. Aqui, tá. Isso. Então, gente, moral. Só para recapitular brevemente. Expressão polissêmica pode indicar regra moral. Por exemplo, devemos ajudar o próximo. Não? Isso é moral. É uma regra moral. É uma regra jurídica também? Nem sempre o que é moral é jurídico. Nem sempre o que é jurídico
é moral, mas eu diria que essa ajuda ao próximo também tem natureza jurídica. Porque existe um crime chamado crime de omissão de socorro. Aquele que se omite pratica o crime e deveria ter sido solidário, deveria ter auxiliado o próximo quando podia e não fez. Direito brasileiro, né? Hã? Direito brasileiro, o direito romano. Se você for nos Estados Unidos e fica o cara na estrada, o médico parar e aquele cara morrer na mão do médico, o médico vai ser processado. Pois é, não vai né? parar. Pois é. Mas talvez esse médico, mesmo que seja processado, ele vai ajudar, porque ele está fazendo a coisa certa. Né? Os direitos são diferentes. A visão que você pode ter aqui não é exatamente a visão que você pode ter. Sim, além de tudo, quem aqui já estudou direito sabe que o direito é expressão também de interesses jurídicos de um determinado país, de um determinado Estado. Né? Então, aqui no Brasil existe o crime de omissão de socorro. Moralmente falando, é a positivação jurídica de algo associado ao quê? A esse dever moral de auxiliar, de ajudar o próximo. Né? Sobretudo os hipossuficientes. No direito brasileiro tem uma categoria que é o hipossuficiente. O hipossuficiente, ele deve ser ajudado. Né? Então, a gente estava falando da mulher vítima de violência, da criança, né? Do idoso, de uma série de outras categorias em que nós, suficientes, entre aspas, claro, devemos ter uma atitude perante o próximo, que é uma atitude de generosidade, de solidariedade, de fraternidade. Então vejam, moral, valor, juízo de valor, direitos humanos. Nós julgamos o tempo todo e somos capazes também de julgar valorativamente, como eu tinha dito. Ou seja, dando valor às coisas e às pessoas, ou mesmo dando desvalor, porque dizemos que algo é bom ou mal, justo, injusto. Esses juízos de valor, eles estão inclusive alimentando a produção dos direitos humanos e do direito em geral. Vejam o crime do artigo 121. Matar alguém, pena de tanto a tanto. Qual é o juízo de valor subentendido? Matar é o mal, preservar a vida é o bem. Então a vida torna-se aí, via juízo, um bem a ser o quê? Tutelado, preservado, respeitado. Os direitos humanos, portanto, eles circunscrevem uma série de referenciais morais e que se tornaram inclusive jurídicos e que devem se somar a essas virtudes aristotélicas, porque são parâmetros de conduta também. A dignidade do próximo é um parâmetro de conduta, a liberdade é um parâmetro de conduta, a igualdade, a solidariedade, assim por diante. Não é? Por sua vez, gente, direito. Direito é interessante moralmente falando, porque torto e o direito constituem uma unidade. Ou seja, directum, seguir reto. Uma contraposição à ideia de caminhar torto. Este torto, no entanto, é imprescindível para que a gente entenda o que é o direito. É heraclitiano isso. Heráclito é aquele filósofo que pensava a integração dos opostos. Ou seja, quando ele pensa na integração do dia, da noite, do bem e do mal, e assim por diante, nós estamos pensando uma unidade pela conciliação dos contrários. O direito não existe sem o torto, não é? A liberdade não existe sem a ausência da liberdade. Pensamos a saúde porque há a doença, e assim por diante. Direito, então, tem a acepção de ciência do direito, norma jurídica, direito subjetivo, ou seja, a permissão que o direito dá para que a gente possa exercer as nossas faculdades. Por exemplo, somos obrigados a casar? Não, mas o direito dá a permissão de que a gente se case. E hoje essa é uma questão extremamente atual. Se casar com quem? Né? Constitucionalmente também se diz hoje que o próprio modelo de família derivado da união matrimonial também tem que ser repensado e reestruturado, além à luz de outras categorias, né? Bom, direitos humanos
encerra, portanto, esses valores máximos que se tornam nortes éticos ou morais de todos nós nos dias, né, de hoje. Justiça e direito se confundem intensamente, né, mas nem sempre as normas jurídicas de fato são justas. E ao não serem justas, padecem o quê? De uma imoralidade, né? E os juízes frequentemente têm o dever de tornar justo o injusto. Por exemplo, um contrato leonino, um contrato que obviamente apresenta um desequilíbrio, maiores ônus para uma parte, menores ônus para outra, por exemplo. O juiz pode reequilibrar o contrato. E para a gente já caminhar para o final da minha exposição, eu queria aqui mostrar que existe uma diferença entre direitos humanos e direitos humanos fundamentais. Quando nós falamos desses valores máximos, diretamente associados à nossa dignidade, nós estamos pensando em valores universais, em perspectiva internacional. Ou seja, não é difícil, creio, afirmar que todos os seres humanos são dignos. Que todos os seres humanos, independentemente de serem brasileiros ou não, serem titulares da vida, da liberdade, da igualdade e assim por diante. Essa é uma perspectiva universalista e internacionalista. Então a expressão direitos humanos, ela é mais vigorosamente empregada quando descreve essa perspectiva universal e internacional. A expressão direitos fundamentais, ou direitos humanos fundamentais, descreve o quê? Esses valores máximos que são positivados num determinado ordenamento. Então aqui na nossa Constituição nós temos uma série de direitos máximos, de direitos fundamentais, que estão, assim, me parece também a atender interesses dos brasileiros, interesses máximos peculiares dos brasileiros. Por exemplo, 13º salário é um direito fundamental? No Brasil é. Está na Constituição. Então, veja, mas por que é um direito fundamental? Porque ele estaria diretamente atrelado à dignidade humana. Negar nas condições econômicas de hoje o 13º salário empregado é desencadear uma situação nociva à dignidade dele. Então isso é interessante. Tem muitos direitos máximos aqui que são de fato universais. Vida, igualdade, liberdade. Mas tem outros direitos que estão atendendo peculiaridades próprias do povo brasileiro. Tá? Por isso que também é importante o cidadão brasileiro conhecer a Constituição. Porque aqui ele vai descobrir direitos que são máximos, não apenas para toda a humanidade, mas para ele, brasileiro, especificamente. Tá? Fundo de garantia por tempo de serviço. É direito fundamental. Correto? Para o Constituinte, para aquele que criou a Constituição. Bom, então, turma, moral e direito. O direito, ele pode ser descrito a partir de normas que são criadas, em regra, por legisladores. Tem uma exteriorização. A moral, no seu sentido mais sofisticado, atua no foro interior da pessoa. Por isso que a gente aqui falou de tomar uma decisão à luz de seus parâmetros morais, fazendo a coisa certa, mesmo que seja juridicamente errada. Depois nós temos a intensidade da sanção. Isso é importante. No direito, as sanções são mais intensas, normalmente via punições legais que restringem a liberdade, ou por punição legal se contabiliza uma indenização para aquele que praticou o dano. Na moral, tradicionalmente, nós vinculamos sanções mais brandas, mas cuidado com isso, são brandas em relação àquelas sanções que os juízes podem estabelecer, mas não são menos importantes e menos transformadoras, porque aqui nós temos sanções internas. Ressaca moral. Quem já teve ressaca moral? Eu já tive. Ressaca moral é uma expressão ótima, porque mostra que é algo subjetivo. O sujeito está numa ressaca moral brava depois que fez a coisa errada. Então é uma sanção interna. Mas essa culpa interna é muito importante, inclusive, para que a pessoa aprenda com seus erros e suas limitações. Se o sujeito moralmente não sofre
a autossanção, alguma coisa pode estar errada. Mas às vezes a gente não sofre a autossanção por furar a fila. Devemos observar a fila, é uma determinação ética, moral. O sujeito que fura a fila às vezes porque tem que pagar uma conta e não pode esperar. Está tranquilo. Vai levar uma reprimenda externa, não judicial, mas eventualmente poderá sofrer o quê? Uma reprovação social. Respeita a fila aí, meu! Qual é? Reprovação social. E às vezes essa reprovação não vale nada para esse sujeito que agiu errado. E quanto aos efeitos das normas, a gente diz que no direito as normas têm uma natureza bilateral. Por quê? Porque o direito está efetivamente ligado a normas que vinculam indivíduos distintos. Quando se diz que a moral tem uma dimensão normativa unilateral, é porque de fato estamos aí preocupados com as normas que criamos para nós mesmos, a partir das decisões que reputamos certas ou erradas. Tá certo? Vamos falar um pouco de Constituição Mundial, para a gente poder concluir, e vamos fazer aqui um exercício. Qual exercício? Pode prosseguir um pouquinho? Aqui eu já falei sobre isso. Primeiro, as características dos direitos fundamentais, mas antes, isso aqui, ó. Aqui. Bom, historicamente, os direitos máximos que agora cogitamos como necessários numa Constituição Mundial, ou seja, o primeiro dado que a gente pode colocar é o seguinte: uma Constituição para todos deve conter direitos máximos de todo e qualquer ser humano. Então, quais direitos humanos seriam esses, inclusive diante das diferenças culturais entre povos do Ocidente e do Oriente? Mas, sem dúvida alguma, assim como toda e qualquer Constituição hoje não pode prescindir de um rol de direitos máximos, diretamente afirmadores da dignidade, não poderia existir uma Constituição Mundial que não fosse receptiva a isso daqui, as chamadas gerações de direitos humanos. Historicamente, nós vamos detectar, sobretudo a partir do século XVIII, a afirmação de uma série de valores que vão corresponder aos direitos individuais e políticos. Então vejam, a Declaração Francesa de 1789. Ela se chama Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Então contém a liberdade e os direitos de liberdade, contém o direito de propriedade, que é o direito individual, mas também contém o quê? Os direitos políticos, porque ela já pensava na questão da cidadania política, indispensável à constituição de cidadãos que efetivamente transformem o mundo à sua volta. No século XIX e XX foram afirmados os chamados direitos socioeconômicos, sobretudo voltados para os indivíduos mais necessitados, que nós em direitos humanos designamos por hipossuficiente, conforme disse, ou seja, hipo, abaixo da suficiência. Então é claro que aqui nós temos uma série de direitos que se preocupam com o pobre, com a criança, com os idosos, e tentam, inclusive, estabelecer uma equidade, né? Um equilíbrio entre indivíduos distintos. As primeiras constituições a preverem direitos socioeconômicos, como direito ao trabalho, direito à educação, direito à saúde, e assim por diante, foram as constituições do México. Olha só, a primeira constituição foi a do México, de 1917, com direitos trabalhistas já. E a segunda foi a Constituição da Alemanha, chamada Constituição de Weimar, de 1919. E hoje nós nos encontramos nessa seara aqui, da afirmação dos direitos de fraternidade e solidariedade. Entre eles, o meio ambiente. Entre eles, o direito à paz. A paz, inclusive, para as futuras gerações, assim como o direito ambiental, né? Mas há um autor chamado Paulo Bonavides, que por sua vez suscita a ideia de que existem outras categorias, outras gerações de direitos fundamentais. Ele fala numa quarta geração, ele fala em direito à democracia. Ora, a democracia nos parece um regime indispensável para a afirmação dos direitos máximos, não? Existe liberdade sem democracia? Quem aqui viveu os anos de chumbo, pós-64,
sabe muito bem. Sem democracia não há liberdade e, frequentemente, a ordem autocrática é um instrumento para a indignidade das pessoas. Então nós temos aqui para ele o direito à democracia, mas veja, mais que uma democracia representativa, uma democracia mais e mais direta, nos moldes como os gregos fabricaram. A democracia é uma criação grega e ela nasce direta. Nós estamos vivenciando essa democracia direta. Quando vamos às ruas, isso é um exercício de cidadania democrática. E nós não estamos precisando dos nossos representantes no Congresso para se fazer ouvir. Quando nós participamos de plebiscito, referendo, quando nós participamos via internet de uma série de manifestações de relevância política, é esta democracia, no sentido mais elevado que Paulo Bonavides coloca, uma democracia direta e contemporânea, até porque a representatividade, como todos sabemos, encontra-se em crise. Nós não sentimos mais representados por eles. Isso é um processo que está exigindo que o cidadão se empodere e viva uma democracia classificada como direta. Direito à informação é básico, e como ele se potencializou em termos de internet, né? Em termos de internet, o direito à informação de fato ganhou relevo. Mas vejam, direito à informação de coisas verdadeiras, ou seja, não é a informação de dados falsos que denigrem a honra, por exemplo, de alguém. Vocês se lembram da escola base? Do escândalo que foi a escola base? As informações que foram suscitadas eram falsas. E essas informações destruíram a carreira de professores virtuosos. Até dizer que alhos não eram bugalhos, a escola já tinha falido, os professores já estavam totalmente traumatizados. E isso tem, portanto, uma implicação grande no que se chama liberdade de imprensa. E temos o direito ao pluralismo também. Vamos pensar, se eles estão presentes numa ordem mundial, numa Constituição, mesmo que utopicamente considerada, mas isso não quer dizer menos necessária, o chamado direito ao pluralismo é o respeito às mais diversas formas de pensamento, aos mais diversos posicionamentos, inclusive ideológicos, pautados na tolerância, no respeito ao próximo. E o direito à paz seria um direito para o Paulo Bonavides de quinta geração ou dimensão, para ele talvez o direito mais imprescindível para os tempos atuais. Um direito que teria, portanto, uma configuração interna no direito brasileiro, uma forma de desdobramento da paz e da segurança pública. E no plano internacional, a paz levando à concórdia, né? Mesmo que seja aí uma paz provisória, certamente não é a situação que atravessamos hoje internacionalmente, né? Pode passar isso também, que eu já expliquei. Então, pela Constituição, nós temos essas categorias de direitos humanos fundamentais, os individuais fundamentais, vida, liberdade, propriedade, a liberdade, por sua vez, se desdobrando em liberdade de ir e vir, liberdade de crença, liberdade de locomoção e assim por diante. Os direitos sociais fundamentais, direito ao trabalho, direito à habitação, direito à educação, todas sendo essas categorias para a gente pensar. E todas essas referenciais axiológicas são necessárias a uma ordem mundial? E depois, direito de nacionalidade, direito de ter uma nacionalidade. Ora, no caso de uma condição mundial, seríamos todos terráqueos. Ou seja, a questão é pensar a terra como soberana. Não é mais trabalhar as categorias tradicionais de soberania. Não, a terra se torna soberana. Então aí seremos cidadãos do mundo. Estaremos vivendo a cosmópolis. Não é isso? E nós temos os direitos políticos fundamentais, pelo menos o direito de votar e de ser votado, de escolher e de ser escolhido, além desses outros mecanismos todos de participação política mais contemporâneos, direito de participar de partido político, de dissolver partido político. A Constituição entende que existem também direitos máximos político-partidários e os direitos de solidariedade fundamentais, meio ambiente, paz, o direito do consumidor, que tem uma natureza também solidária. E eu gostaria, para encerrar, de fazer então essas perguntas para todos aqui, inclusive para mim. É o seguinte, nesse texto que eu estou desenvolvendo sobre a Constituição Mundial,
há uma coisa que me preocupa. Se isso é um exercício de futurologia, não sei, mas notem o seguinte. No último slide, eu fiz algumas questões, pode passar, que eu gostaria de tentar responder. Tem algumas referências históricas sobre a posição mundial para mostrar que essa é uma ideia acalentada há muitos séculos. Tá certo? Cito, por exemplo, aqui, Kant. Immanuel Kant, na parte perpétua, cogitava um Estado mundial. Ou seja, ele pensava que a paz só adviria quando nós, Estados soberanos, abdicássemos dessas soberanias. É aquela ideia de que o Estado-nação soberano é instrumento de conflituosidade permanente. Então ele está cogitando uma ordem mundial pacífica, né, para que efetivamente haja uma ordem soberana, transnacional, fundada numa Constituição. Ele próprio indica, mas para isso teremos que ter uma Constituição mundial. Certo? São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino cogitava uma ordem mundial, mas à luz dos fundamentos católicos da Igreja. É um Estado mundial cristão e católico. Que, claro, seria governado... Qual seria a forma política aí? República ou monarquia? À época se suscitava a ideia de uma monarquia que seria exercida por Raimundo. Raimundo? Raimundo? O que o Raimundo está fazendo aqui? Raimundo quer dizer roi du monde, o rei do mundo. Certo? Isso é São Tomás de Aquino. E vejam, Jacques Maritain, grande pensador, agora já em tempos atuais. Jacques Maritain sonhou uma ordem mundial, uma constituição única, que iria afirmar esses valores que eu mencionei, esses valores tão profundamente morais, embora com aquela discussão, universais ou não, relativos, talvez expressões de uma mundividência tipicamente ocidental, e quem somos nós para impor esses valores àqueles que são diferentes a nós? Vai ficar sempre aberta essa discussão, não tem jeito. Então vejam, o Jacques Maritain, ele num livro chamado Indivíduo e Estado, outros traduzem para o Homem e o Estado, ele faz menção a um projeto que foi desenvolvido depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Existe esse projeto, é o projeto de Constituição Mundial, que foi encabeçado por um filósofo chamado Mortimer Adler, filósofo cristão e aristotélico. Esse projeto vocês podem inclusive encontrar na internet. Ou seja, já existem pensadores estruturando, pelo menos em projetos, o que seria a melhor forma de organização do mundo mediante uma condição transnacional, uma condição mundial. Né? Mas, independentemente dos referenciais teóricos e filosóficos, ou mesmo religiosos, há questões que não querem calar que eu gostaria de formular a vocês. É o último slide, por favor. Eu já estou acabando, gente. Eu sei que já recebi aqui a plaquinha. Isso é bom, isso é bom. Bom, Diógenes, outro filósofo, né? Ele dizia que era cidadão do mundo. Eu estou falando de muitos e muitos séculos atrás, trazendo à baila a ideia de que ser cidadão do mundo é ser cidadão da cosmópolis. Né? Aí, seja como for o nome dessa ordem mundial e desse Estado soberano, a gente pode pelo menos aqui pensar como ele deveria se estruturar. Qual seria a forma de Estado? Federativa, unitária ou confederativa? Veja, para Kant, o Estado mundial seria não propriamente uma federação como a brasileira, seria mais uma confederação como a ONU é. Né? O que acontece numa confederação como a ONU? As partes podem cair fora do todo. Só que seria uma confederação mais aprimorada. Ou seja, os estados manteriam ainda uma forma de autonomia e abdicariam de suas soberanias, tão fundamentais para que guerras existam. E aí, abdicando dessas soberanias, comporiam uma ordem confederada. Bom, todos sabem que a Guerra de Secessão dos Estados Unidos foi causada exatamente por uma discussão assim. O que somos? Somos ainda uma confederação
ou avançamos além da confederação? O Brasil é uma federação de estados. Esses estados não podem cair fora do todo. É possível formar a República de Piratininga? São Paulo? Tem. Mas constitucionalmente isso vai ser reprimido, porque não existe na federação o direito de secessão. E é claro, seria uma forma de Estado unitário? Não, não seria conveniente o Estado mundial unitário. Por que não? Porque o Estado unitário, ele tradicionalmente vincula-se a formas autocráticas, ditatoriais de exercício do poder. Então, estamos aqui cogitando uma forma, e kantianamente falando, que permita com que os Estados tradicionais mantenham certos poderes e competências, mas ao mesmo tempo estejam subordinados a uma lei maior, a Constituição do mundo. Qual é a forma de governo desse Estado mundial? É república ou é monarquia? Será que é possível cogitar monarquia? Aí começa a pensar em Guerra nas Estrelas, né? O imperador, da federação. Guerra nas Estrelas é sugestivo nesse sentido. Mas aí nós não teríamos, portanto, como haver um Estado mundial monárquico, porque ele vai precisar de descentralização, ele vai precisar de subsidiariedade e de muita democracia, com muita tolerância, com muito entendimento, não apenas das igualdades, mas das diferenças planetárias. Né? Então parece-me aí que a República é um regime adequado, casando-se com a democracia, para que todos os agentes globais possam ser contemplados, inclusive, nos seus interesses. E o sistema de governo? Presidencialismo, parlamentarismo ou modelo diretorial? Porque aí nós teríamos, então, a figura de um presidente ou a figura de um primeiro-ministro governando o mundo. Só que aí me parece que todos devem concordar, não sei, que numa ordem assim, o que vamos precisar é daquele sistema de governo que os franceses conhecem, chamado diretorial. Não é uma ideia minha pensar que no mundo vão surgir o quê? Representantes de determinados pontos do globo. Vamos pensar, representantes de cada continente, em pé de igualdade, formando o quê? Um diretório em que todos terão voz ativa para decidir e governar o planeta. Então nós teríamos aí a forma diretorial, constituindo de representantes e não de apenas um representante, para evitar toda e qualquer tentativa de abuso de poder. Né? Modo de aquisição e exercício do poder. Democracia continua sendo referencial. Seria interessante que na geocracia, o governo da terra, como eu coloquei no meu artigo, que nessa geocracia continuemos cidadãos. E que cada vez mais cidadãos, mas cidadãos globais de fato. De uma sociedade que precisa do enfrentamento de problemáticas que são globais, que são planetárias. E isso nos colocaria diante, portanto, da necessidade de votarmos e sermos votados. Vejam, aqui, quais poderes constituídos? Eu fiz a pergunta antes. Executivo, legislativo e o judiciário. Bom, a ONU surge com esse sonho de se tornar um embrião de Estado mundial. A ONU falhou. A ONU não cumpre mais o papel de um órgão que, inclusive, é capaz de disciplinar o mundo em questões, por exemplo, atinentes à guerra e à paz. Mas, sem dúvida, precisa alguém que governe, ou agentes que governem, quem legisle. Então eu teria o que? O judiciário mundial, o legislativo mundial e o poder executivo mundial, talvez representado por um corpo diretorial e não por um rei ou um presidente. Limitar o exercício do poder é fundamental, claro, porque não se trata de uma ditadura, de uma autocracia terrena, por meio de direitos humanos, sobretudo. Mas aí a pergunta, meus caros, para encerrar: quais direitos humanos? Ou seja, nós estamos tratando desses direitos a partir de referenciais ocidentais. É correto impor
para o islâmico, valores que são caros ao mundo ocidental, é possível, com os diferentes, em termos religiosos, estabelecer consenso sólido em torno de valores comuns? Será que o valor dignidade tem uma força, tem uma voltagem catalisadora, a tal ponto de todos os povos, das mais diversas culturas, pactuarem em torno de certos direitos máximos? Esse é o desafio. E não tem resposta ainda, não é? Então é isso, meus caros. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que vocês.